Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Antes de começar o nosso Conexão ND desta noite, quero te fazer duas perguntas. A primeira, você sabia que uma simples gotinha da sua saliva pode revelar muito sobre a sua história genética? E você sabia que conhecer a sua história genética pode te levar para o caminho da boa nutrição e da boa saúde? Esses são assuntos para conversar na noite de hoje com a nutricionista Sara Daminelli. Ela está lá em Criciúma, então é para lá que eu vou. Sara, muito boa noite para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Márcia. É sempre um prazer conversar com vocês. Olha só, uma simples gotinha de saliva pode ajudar e muito na conquista de uma boa saúde, começando pela nutrição, né? Exatamente. Até isso é uma dúvida que muitas pessoas têm quando elas pensam no teste genético, né? Em como que é feito essa coleta. E realmente é através da saliva, né? A gente pode fazer essa coleta no próprio consultório e a partir daí a gente tem aí laudos nutrigenéticos que vão nos ajudar a conduzir a saúde dos pacientes e também a determinar aí como vai ser a alimentação deles. E essa simples gotinha de saliva, em alguns países, já é colhida até na maternidade, né? Já tem bebê que sai da maternidade com o teste genético, que vai facilitar, inclusive, toda a trajetória dessa criança e futuramente adulto, né? Isso, exatamente, né? Tem países como a Dinamarca, por exemplo, em que os bebês já saem da maternidade com um teste genético, né? Então, a conduta dos pais, a partir daí, já é toda orientada, né? A partir desse teste, o que vai facilitar bastante aí até a prevenção de muitas doenças futuras aí na vida dessa criança. E aqui no Brasil, como é que funciona? Só faz o teste quem tem condições financeiras de arcar com ele. É muito caro fazer um teste genético? Exatamente, né? É um teste que, em termos ainda do ponto de vista populacional, ainda sai um pouco caro, né? O teste, hoje, ele já vem melhorando o preço, né? Mas mesmo assim, ainda é um pouco caro. A gente está falando aí em torno de 2.000 até R$ 600, depende do tipo de painel genético que a pessoa vai fazer, mas é mais ou menos isso aí que o paciente vai ter que investir, né? Porém, também é um investimento único em que a pessoa faz uma vez só na vida, né? Não precisa fazer duas vezes, porque genética a gente não muda. A gente nasce com ela e morre com a mesma. E a partir desse diagnóstico, você falou na palavra painel. É um painel, são painéis que trazem indicativos e esses indicativos, inclusive, podem trazer informações sobre expectativa de doenças, de desenvolver algum tipo de doença? É importante a gente colocar aqui, né, na verdade, que o teste genético ele não é um diagnóstico de doença nenhuma, né? Ele apenas é uma ferramenta preditiva onde a gente consegue entender o funcionamento de alguns genes da pessoa e, a partir daí, traçar estratégias, né, para que a gente possa melhorar a qualidade aí de alimentação e modular essa genética para que, se caso for um gene que vá ter para desenvolver alguma doença, né, a gente silenciar esse gene através de nutrientes. Por exemplo, intolerância à lactose pode ser vista num teste desse? Sim, sim, intolerância à lactose e ao glúten é um dos painéis que tem dentro do teste, né? Dependendo do teste que se faz, a gente pode ter aí a análise de mais de 200 genes. Então, a intolerância ao glúten e à lactose é um deles, né? Bem como também o desenvolvimento, né? Se a pessoa tem uma tendência a desenvolver obesidade, né? Bem como também diabetes, doenças cardiovasculares, a má absorção de muitas vitaminas, como é a metabolização do café, do álcool. Então, são muitos genes que a gente pode avaliar. E isso, como você mesma disse há pouco, como a genética não muda, quer dizer, se quanto antes você começa uma investigação, um exame como esse, quanto antes você tem conhecimento dessas informações, antes você pode
direcionar a sua alimentação e sua qualidade de vida. Dá para dizer isso? Exato. Sim, isso pode ser feito desde que a criança nasce, né? Todo mundo nasce, já está ali com a sua genética pronta. Então, a partir daí já se pode adotar, né? Fazer o teste e desde então adotar condutas. E realmente, né? O ideal é que quanto antes a gente comece a modular essa genética, melhor para a nossa saúde, né? Porque aí a gente pode, de fato, ir melhorando e potencializando todo o funcionamento do nosso metabolismo. Então, se a gente tem aí uma predisposição ao ganho de peso, a gente pode, desde a introdução alimentar, que é feita no bebê, a partir dos 6 meses, começar a incentivar o bebê ao consumo de alimentos mais saudáveis e mais naturais, fazendo com que esse excesso de peso não chegue, né? Ao contrário aí do que às vezes, muitas famílias oferecem de produtos industrializados, açucarados, refrigerantes, sucos de caixinha. Então, tudo isso já são informações que os pais podem ter, né, a partir da introdução alimentar da criança. Desde e para a vida toda, né? Como nutricionista, porque você é nutricionista de formação, mas você também é psicóloga, né? Se não me engano, você fez psicologia antes e depois foi buscar nutrição. Conta um pouco da tua trajetória, em que momento você optou por fazer o trabalho de nutrição tão associado a essa questão da investigação genética? Então, na verdade, né, a minha primeira graduação foi na psicologia, mas na época eu acabei não atuando na psicologia, né? Mas eu sempre gostei muito de cuidar da saúde, sempre, desde sempre. Então, muitas leituras, né, das minhas leituras eram sempre voltadas para a área da saúde, da alimentação. Quando eu resolvi voltar a estudar e a trabalhar, de fato, aí eu busquei, né, uma outra área que aí não mais a psicologia, mas a nutrição. E durante a minha graduação da nutrição, já durante a graduação, eu já comecei a me interessar, porque eu já comecei a ler sobre a importância, né, de se modular essa genética e melhorar a nossa saúde. Então, foi uma coisa que desde sempre eu gostei e pratiquei, fui atrás para fazer o meu teste genético, né? E foi através do meu teste genético em que eu pude realmente entender e aderir às condutas de maneira mais consciente, né? Então, eu sabia o porquê que eu deveria adotar essa conduta ou aquela conduta, e a partir daí, então, eu nunca mais parei de estudar a nutrição com a genética, né? E você Porque aí mudou a tua história, a tua própria história, você conseguiu mudar? Quando você fez o seu teste, você diagnosticou alguma coisa, algum sinal de alerta, e aí os seus hábitos alimentares fizeram esse prognóstico não acontecer? olha, eu ainda não consigo te dizer isso, porque, na verdade, eu, né, ainda estou plantando para colher lá na frente, né? Então, a partir do meu teste genético, como existia muita doença cardiovascular na minha família, né, eu fui buscar quais seriam as melhores orientações a partir olhando para o meu teste genético e para essa história familiar, quais seriam as melhores condutas, né, e que eu poderia adotar para evitar essas doenças cardiovasculares que eram muito recorrentes na minha família. E, a partir de então, né, eu passei a adotar realmente algumas condutas alimentares, como diminuição do consumo de gorduras saturadas que está presente em proteínas animais. Claro, como isso é para a minha vida, né, não é pontual, eu provavelmente vou colher os frutos disso lá na frente, né? Mas hoje, né, por exemplo, eu já, através de escolhas alimentares muito focadas e direcionadas nessas condutas, eu acabo tendo aí um ganho de saúde, de disposição e de realmente sensação de saúde plena a partir dessas escolhas que eu já faço hoje. Com certeza, os seus exames com certeza já têm dito isso.
Sim, aí a gente já vai aliando, né? Exames bioquímicos com o teste genético, e aí a gente, com as escolhas alimentares, e aí a gente vai dessa forma modulando a genética, né? Considerando, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar aqui, que toda essa genética, né? Ela é modulada pelo ambiente em que a gente vive. Então, se a gente vive em ambientes obesogênicos, em situações de estresse constante, isso tudo acaba alterando, né, e favorecendo, às vezes, uma genética não favorável. Né? Então, a gente precisa, sim, estar atento ao ambiente, né, que é a epigenética, que epigenética nada mais é do que além da nossa genética, né? Então, isso tudo é muito importante a gente salientar que controlar o ambiente em que a gente vive, em que a gente se expõe, faz toda a diferença para essa genética. Com certeza, você falando sobre isso, eu me lembro daquele questionamento sobre nós somos, afinal de contas, resultado do quê? Da hereditariedade ou do meio? Né? Nesse caso aí, no caso da nutrição, pelo visto, somos resultados da hereditariedade e do meio, com certeza absoluta, né? Então, a gente que estuda um pouco da genética, a gente tem uma frase que a gente costuma dizer que filho de peixe nem sempre peixinho é, né? Então, a gente, mesmo se eu tenho uma família que tem essa propensão a desenvolvimento de doenças cardiovasculares, isso não significa que eu vá desenvolver essa doença ou doenças relacionadas ao coração. Significa que eu preciso estar atenta às escolhas que eu faço diariamente para que eu realmente não desenvolva a doença. Né? Então, isso nada mais é do que escolhas diárias feitas baseadas, né, por uma ferramenta importante que é olhar para a genética. Eu acho bem interessante quando você fala dos 4 P's. E eu queria que você explicasse quais são os 4 P's e qual a importância de cada um deles, por favor. Isso, então, né, a gente gosta, né, e principalmente aqui eu utilizo bastante, essa condição dos 4 P's, né, na área da saúde e da genética também. Né? Então, a gente costuma dizer que a genética, ela é personalizada, né, porque cada um possui a sua, ela é participativa no momento em que ela dá a oportunidade do paciente participar das condutas que são feitas, né? E dessa maneira ele pode sim tornar mais conscientes as suas escolhas e escolhas muito mais assertivas também. Então, ela é preditiva porque ela acaba mostrando para o paciente, né, aonde a sua genética pode levar. Né? E também ela, em função disso, acaba sendo, né, uma ferramenta de prevenção. Então, personalização, participação, predição e prevenção. Então, são os 4 P's. Predição, gostei, personalizada, participativa. Qual é o terceiro? Qual é a palavra correta? Preditiva. Preditiva. De predição, tem a predileção para acontecer aquilo, vai acontecer. Falei a palavra certa ou não? Falei corretamente? Predição. E a prevenção? E a prevenção, porque a partir de todas essas escolhas a gente acaba prevenindo doenças, né? Ou, se não prevenindo doenças, a gente também pode aí potencializar, né, coisas que também são positivas na genética, né? Então, se a gente realmente tem uma boa expressão de genes que vão favorecer a absorção de vitaminas, isso através da alimentação também é potencializado, né? O que é muito favorável. É por isso que eu digo, ela é uma ferramenta em que a gente deve conhecer para saber utilizar e ajustar e melhorar sempre o nosso funcionamento metabólico. E a questão da personalizada, da parte personalizada, ela é muito importante porque não existe, na verdade, uma receita de bolo igual para todo mundo, né? Cada um vai ter a sua receita, cada um vai ter o seu ideal. A gente já falou muito sobre isso até aqui no Conexão ND, sobre a questão, por exemplo, do que é a quantidade ideal de refeições num dia, treina com ou sem café da manhã. Cada um é cada um, não tem aquela resposta, né? Treina com café da manhã, não, treina sem café da manhã, não. Eu, por exemplo, treino e eu preciso fazer café da manhã antes de treinar. Eu já experimentei treinar sem comer.
e foi um fiasco. Eu me senti mal, eu me senti mais cansada. Eu saí triste de casa, porque eu adoro café da manhã. Então, não é que cada um é cada um. Literalmente, na mesma família, inclusive, cada um vai ter uma receita diferente. Não existe uma receita comum para todo mundo, né? Isso, exatamente. Então, isso é uma coisa em que cada um tem o seu. Esse é o grande diferencial, né, da nutrição de precisão que a gente coloca, né? Personalizar as condutas conforme a sua genética. Ou seja, você, Márcia, precisa de nutrientes específicos que vão fazer bem para você. E às vezes para mim não. Às vezes para mim eu preciso de algum outro nutriente que seria mais importante para o meu metabolismo funcionar. E aí isso realmente é quando a gente consegue personalizar, né, as condutas e as estratégias alimentares para cada pessoa, né? Cada pessoa vai ter realmente uma necessidade diferente. E aí entra também a questão do biotipo, né? Cada um tem um, e aí cada um vai ter uma necessidade, e aí a gente vai alinhando ali com o teste genético, com o que a gente olha. Então, se essa pessoa tem uma predisposição a ter mais ganho de peso, a ter um IMC mais alterado, a ter uma termogênese menor, então a gente precisa cuidar aí no tipo de substrato ou de nutriente que a gente oferece em maior quantidade, né? E também parando para pensar do ponto de vista do consumo de gorduras, né? Pensando aí que hoje tem muitas dietas na moda e tudo, e muita gente acaba fazendo dieta cetogênica, que é a base de gordura, né? Se a pessoa faz isso e não conhece a sua genética e saber os riscos em que ela está se expondo e que tipo de gordura ela está consumindo, sim, isso pode prejudicar muito a sua saúde. Ela pode até ter um resultado, num primeiro momento, bom, porque normalmente essas dietas à base de gordura, elas eliminam peso muito rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, ela está eliminando peso, mas ela está complicando bastante o quadro dela de uma forma geral de saúde, né? Exatamente. Se é uma pessoa que tem uma difícil metabolização aí de colesterol, né, em função de uma genética prejudicada para isso, ela pode estar aí provocando uma futura doença cardiovascular, né? Então, tem que ter cuidado, sim. Por isso que é muito importante a gente conhecer a genética e saber qual é o ambiente que a gente expõe essa genética. Tá, e Sara, agora há pouco você falou das condutas e das estratégias alimentares diferentes. Com certeza já tem muita gente em casa curioso para saber que condutas e que estratégias. Só que o nosso primeiro bloco do programa já está terminando, então eu vou rapidinho para o intervalo. Por favor, não sai daí não. Você que está em casa, não sai daí não também, por gentileza, que é um minutinho só, a gente vai e volta falando mais sobre nutrição. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Hoje a gente está falando da relação entre genética e nutrição, da importância dessa relação, né, Sara? Sara é nutricionista, está em Criciúma, e a gente falava sobre teste genético. E no primeiro bloco, né, Sara, a gente falou bastante sobre os 4 P's. Então, eu vou começar esse bloco te pedindo, por gentileza, para repetir a importância de cada um desses passos, de cada um dos P's, por gentileza. Então, os 4 P's, eles significam, né? O P de predição, prevenção, participação e personalização. Então, a gente se baseia, né, na nutrição de precisão para desenvolver esses quatro P's que são da área da saúde, né?
Então, a partir do momento que o paciente ele procura o laudo genético, né, ele passa a desenvolver isso, né? Então, o laudo genético ele é preditivo. Então, na genética dele, a gente vai ver possíveis doenças que ele pode vir a desenvolver se ele não cuidar de algumas coisas aí que o laudo vai mostrar. Aquela Certo? predisposição que ele tem para isso ou para aquilo, e ele pode, através de uma boa nutrição, conseguir controlar essa situação. No resumo da ópera é isso. Exatamente, é isso. E eu queria agora entrar, quando a gente fala da questão da dieta personalizada, você há pouco falou das condutas e das estratégias. Mas existem condutas e estratégias que talvez possam ser usadas de uma forma geral, sim ou não? Sim, de maneira geral, né, existe aí alguns conceitos únicos em que a gente adota, né, para realmente ter aí os pilares da saúde, né, bem desenvolvidos. Então, existem pilares na nossa vida que fazem promoção de saúde que a gente tem que atuar todos os dias, né? Então, a nutrição é um deles, né? A boa alimentação. Então, uma alimentação com bastante legumes, verduras, frutas, né? E aí a gente está falando em pelo menos meio quilo de legumes e verduras por dia, né? Isso já dito pela Organização Mundial da Saúde, e pelo menos de 2 a 3 frutas diariamente, já afastam muitas coisas da nossa vida, né? Muitas doenças. Então, se a pessoa desenvolve esses bons hábitos, né, ela já acaba modulando a sua saúde de maneira benéfica, né? Porque é realmente nesses pigmentos que contém aí em frutas, verduras, né? São nas cores, no alaranjado, no vermelho, no roxo, no verde, que contém compostos bioativos, substâncias que são antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam o nosso corpo a combater os radicais livres que a gente vai formando diariamente, né? Então, isso já é uma boa conduta, né? Então, são coisas que a gente pode adotar e praticar diariamente que vai nos beneficiar e vai nos trazer saúde. Então, enquanto a gente está enchendo aí o nosso prato de saladas e verduras, a gente está afastando aí o consumo de produtos industrializados e ultraprocessados, que é o que mais vem agravando a saúde das pessoas nos dias atuais. Outro dia a gente fez uma reportagem falando sobre isso, em cima de uma pesquisa de uma fonte extremamente conceituada, que mostrava que o consumo de ultraprocessados está aumentando e muito o número de mortes, literalmente. As pessoas estão morrendo porque estão comendo muito produto ultraprocessado. É assustador, né? Quando a gente pensa que está na nossa mão ali o saquinho do biscoito recheado, enfim, o saquinho do ultraprocessado mesmo, que aquilo ali pode matar e está matando, né? Literalmente é isso. Exata. É grosseiro falar assim, mas é isso, né? Isso, os dados aí vêm nos mostrando, né, o aumento do número de obesidades e as doenças que acompanham a obesidade, né, e a gente tem acompanhado, principalmente eu aqui, que na minha clínica de nutrição tem uma cozinha onde ministro também cursos de culinária saudável, né, então a gente percebe aí diariamente esse afastamento das pessoas, né, e essa dificuldade das pessoas estarem de novo dentro da cozinha, se envolvendo com as suas atividades culinárias, com o preparo aí dos alimentos, né? E preferindo, né? Alimentos já prontos, né? Alguém que faça essa refeição, porque a pessoa às vezes trabalha o dia inteiro, tem uma vida corrida e ela acaba dizendo que não tem tempo aí de preparar ou que está muito cansada e que aí não vai conseguir preparar uma refeição, né? Então acaba utilizando produtos processados, ultraprocessados, ou então indo para aplicativos, né? E pedindo alguma coisa pronta, fast foods principalmente, e isso é o que vem causando aí um grande aumento no número de obesidade e, consequentemente, de doenças, com certeza. E você falou das condutas, já trouxe aí para a gente, já dividiu uma, que é a questão do consumo de frutas, legumes, verduras. E você falou das estratégias alimentares. Que Isso. estratégias a gente pode dividir com o telespectador?
Então, essas estratégias, na verdade, elas estão muito relacionadas aí de maneira individual com a cada paciente, né? Cada paciente vai ter uma necessidade única aí, dependendo de como é o seu laudo genético, né? Mas a partir dessa conduta, e eu vou citar um exemplo para o telespectador conseguir entender melhor do que seria, né? Por exemplo, se o paciente ele tem aí uma dificuldade, né, em absorver vitaminas, né? Então, geneticamente ele nasceu predisposto a ter dificuldade de absorver vitaminas do complexo B, por exemplo, certo? Isso traz algumas alterações aí na sua vida, né? Principalmente, né? E aí vem a palavra predição, ele pode, a partir da má absorção dessas vitaminas, e aí desenvolver algumas doenças relacionadas tanto com a parte neurológica quanto com doenças cardiovasculares. Sabendo disso, a gente tem que traçar estratégias, né, de nutrientes ou de alimentos que contêm nutrientes, como vitaminas do complexo B, e traçar estratégias para que ele realmente faça a ingestão diária desses alimentos ou de suplementos alimentares que contenham essas vitaminas para que o metabolismo dele seja suprido na sua quantidade necessária para que ele previna essas doenças. Com certeza. Quando você vê o que está na internet, porque a internet hoje é uma loucura, cada dia é uma novidade, cada dia é uma dieta da moda. Falar em dieta sempre teve isso. Desde que o mundo é mundo, tem sempre uma dieta que promete a dieta da sopa, é a dieta do ovo, é a dieta... Bom, eu conheço dieta desde que me entendo por gente. E a internet, então, veio aumentar e aumentar muito essa oferta. Quando você vê o que as pessoas colocam, o que mais te assusta? Eu sempre fico observando, né, que o que eu vejo, assim, é que as pessoas, elas acabam complicando algo que é muito simples na nossa vida, que é o ato de comer, né? Nós precisamos comer diariamente, né? E parece que hoje tem se criado muito terrorismo em relação à alimentação. Então, é muito não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê, né? E as pessoas ficam, sim, muito perdidas na hora de escolher o que comer. Então, eu acho que hoje as pessoas elas têm que se voltar um pouco mais para aquilo que é natural e passar a escolher isso, assim como eu falei, com condutas simples, né? Escolhas diárias. E o que você já viu isso no teu consultório que você pode dividir com a gente? Que pessoas, que histórias já chegaram aí e que você, né, que pessoas que já tentaram o quê, que tipo de situação e que na hora que se conheceram, entenderam a sua genética, fizeram o teste genético, encontraram o caminho aí da saúde. O que você pode dividir com a gente? Isso, então, tem pessoas que vêm, que fazem o laudo genético e que a partir daí elas acabam aprendendo a escolher e entendendo, né, e absorvendo, às vezes, coisas que elas precisam diminuir o consumo, né, como, por exemplo, o consumo de carnes vermelhas, né, principalmente nós aqui no sul do país, que temos esse hábito de consumir carnes vermelhas quase que diariamente, né? Então, a pessoa passa a entender que carne vermelha consumida diariamente pode trazer doenças para essa pessoa. Então, ela precisa entender, né, que ela precisa diminuir esse consumo, né? E aí ela passa a entender melhor isso e consegue, dessa maneira, fazer outras escolhas, porque existe um propósito, né? E não é só uma adoção de um novo hábito alimentar através por causa de uma, sei lá, de uma escolha aleatória, né, ou de uma dieta da moda, e sim porque aquele é o tipo de alimentação que vai favorecer a saúde dela. Qual é a sua opinião para o jejum intermitente? O jejum intermitente, ele nada mais é do que uma estratégia, né, que a gente pode se utilizar, né, dependendo do tipo aí de genética que a pessoa tem, né, não que eu condene, não, muitas vezes eu utilizo aqui,
Mas isso tudo depende muito do momento em que o paciente está, do tipo de dieta cetogênica que é feita, né? E aliando tudo isso com o objetivo da pessoa, se é o objetivo dela, né? Tem realmente pessoas que funcionam de maneira melhor consumindo um pouco mais de gordura do que de carboidrato na sua dieta, né? E a gente precisa levar isso em consideração e sim fazer essa estratégia individualizada para aquele paciente. Tem alguma dieta que você condena, que você diria, atenção, fuja ou não? Na verdade, eu condeno um pouco a tudo que é muito restritivo, né? Tudo que é muito restritivo, no final das contas, gera muita compulsão, né? Então, às vezes, é aquela armadilha. A pessoa restringe, né? Come pouquinhas calorias por dia, fica passando fome por dias, emagrece, até o ponto em que o metabolismo dela, né, vai lá no cérebro e diz assim: olha, agora deu, vai atrás de comida para mim. E aí a pessoa, né, tem aquele efeito oposto, ela emagrece, daqui a pouco ela não consegue sustentar tanta restrição, e aí ela justamente é a hora que ela vai atrás de uma comida, e nesse momento a gente nunca vai atrás de uma comida tipo um brócolis no vapor, a gente sempre vai atrás de uma comida que tenha mais densidade calórica, né? Então a gente quer comer pizza, a gente quer comer um bolo, a gente quer comer uma torta, né? Então, nesse momento aí as coisas começam a voltar para a estaca zero. E eu gosto bastante de trabalhar com os meus pacientes com autonomia, né? Desenvolvendo autonomia para escolhas, né? Porque tudo que a gente precisa é dar essa liberdade de escolha para os pacientes, né? A gente não pode prender o paciente com uma folha de papel e dizer para ele que ele tem que seguir aquilo, né? Eu acho que o papel do nutricionista também é um pouco de trabalhar com educação nutricional para gradativamente o paciente aprender a escolher os alimentos que fazem bem para a sua saúde e a partir daí ter essa autonomia e liberdade de escolha, né? Eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje. Sara, você acha que é possível, você acha não, você acredita que é possível mudar o metabolismo? Sim, com certeza. O nosso metabolismo, ele é modificado a partir dos nutrientes que a gente coloca para dentro, né? Então, o combustível, né, que a gente usa para movimentar a nossa máquina, vai realmente nos mostrar, né, como ele vai funcionar. Então, a gente está falando aqui não só de carboidrato, proteína e gordura, mas principalmente de vitaminas e minerais, né? Esses são combustíveis muito importantes que a gente dá pouco atenção e que quando a gente qualifica uma alimentação, a gente oferece isso em abundância, né? Então, vitaminas e minerais são alimentos reguladores para a nossa saúde e a gente encontra isso em verduras, frutas, legumes, folhosos, saladas de maneira geral. E é possível mudar o biotipo? Porque eu já vi, por exemplo, Bruna Marquezine, linda, magérrima hoje, e era um mulherão muito maior do que ela parece hoje. Ela mudou o biotipo dela, não mudou? Não sei se mudou o biotipo, talvez ela secou mais a questão da gordura, né? A constituição física a gente não muda, né? A gente pode diminuir, né? E flexibilizar a quantidade de massas que a gente tem, mais quantidade de gordura, mais quantidade de músculos, né? E aí, dependendo, né, desse volume que a gente dá para mais gordura ou para mais músculo, a gente muda um pouco o formato, né? Que foi provavelmente o que aconteceu, porque ela mudou completamente. Ficou linda das duas maneiras, cada um do seu jeito, né? O importante é ser saudável e feliz. Sara, por incrível que pareça, nosso encontro está terminando. Você trouxe várias dicas e mensagens importantes. Mas, para fechar, eu queria que você falasse olho no olho do telespectador que está nos acompanhando nessa noite de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, tem muita gente que está aí tomando seu vinhozinho, nos acompanhando. Tem o final de semana pela frente, tem gente que adora ter o diazinho do lixo. Enfim, para fechar o nosso bate-papo aqui, uma mensagem para que as pessoas sejam felizes
e saudáveis a partir da alimentação? Eu costumo sempre dizer aqui em consultório que a gente deve começar por coisas simples na nossa vida, né? Mudanças simples acabam levando a gente, às vezes, mais longe. Então, eu sempre costumo dizer, né, que a gente tem que prestar atenção, não hoje, né? Antigamente tinha uma frase que dizia que a gente é aquilo que a gente come, né? Mas hoje a gente é não só aquilo que a gente come, mas aquilo que a gente come, digere, metaboliza, absorve e excreta. Então, iniciar esse processo de digestão de maneira adequada, mastigando muito bem os alimentos, é fundamental. Tá aí. E nada de lixo, na verdade, né? Porque lixo ninguém merece. Sabia que você ia concluir dizendo isso, ótimo. Sara Daminelli, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer te conhecer. Muito obrigada pelas informações, um ótimo final de semana para você e quem sabe qualquer hora você vem presencial aqui no nosso estúdio em Florianópolis, vai ser um prazer te receber, tá bom? Obrigada, Márcia, uma boa noite, será um prazer sim estar aí contigo. Valeu, obrigada, um ótimo final de semana, até uma próxima oportunidade. Tá aí, gente, assim que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje, te desejando um lindo final de noite, um lindo final de semana e te convidando segunda-feira, 7 em ponto, 7 da noite. Eu e Paulo Seu esperamos vocês no ND Notícias. Então venham nos acompanhar. Mas antes disso, aproveitem o final de semana. Beijo no coração. Até segunda. Tchau, tchau.